Bom, galera, o vídeo dessa semana eu vou fazer para vocês uma coisa que muita gente me pediu lá nos comentários. A gente vai preparar o corte dos legumes. E essa semana eu vou fazer os cubinhos. Eu peguei aqui dois tipos de legumes, um cilíndrico e um redondo. E aí você vai adaptar depois isso para os outros legumes que você tiver lá na sua disposição, certo? Nós vamos começar com a cenoura. Tira as duas extremidades, não precisa arrancar metade da cenoura, é só a pontinha mesmo, tá? Descascar. Uma dica muito interessante é o seguinte, você não deve trabalhar com um legume maior do que a lâmina da sua faca. Isso aí vai te dar uma certa dificuldade. Então aqui a gente corta lá no meio. Ficou menor do que a minha faca, certo? Como é um legume cilíndrico, você não tem base, é uma coisa perigosa você querer fazer isso aqui e acaba cortando o seu dedo. Então você vai lá e faz uma base. Agora eu tenho aqui a cenoura fixa na tábua, tá vendo? Ela tá firme. Aí a gente vem aqui, apara as outras bordas. Então ele de cilindro ele já ficou mais quadradinho, certo? Aí você vem aqui. Corta aqui. O primeiro corte é o que vai dar o tamanho do seu cubo. Se você quiser um cubo maior, você tem que fazer ele maior. Não adianta eu fazer aqui fininho e depois cortar do outro lado grande, ele vai ficar achatado, não vai ficar um cubinho de verdade. Aí vem aqui do outro lado e depois é só cortar. Isso aqui a gente pode considerar um cubo médio. Um cubo bem pequenininho, chamado também de brunoise, é um corte clássico, se a gente for falar corretamente, é brunoise, né? É um corte típico da cozinha francesa. Então você vai lá, de novo, fez a sua base, vem aqui, corta bem fininho. Lembra que eu falei, né? Que o primeiro corte é que vai dar o tamanho do cubo. Corta bem fininho, espalha ele assim, ó. Esse corte aqui que a gente já tá fazendo chama-se julienne, que são as tirinhas bem fininhas. Aí você vira ele e aqui você vai obter o brunoise. São cubinhos bem pequenininhos. Ó, super pequenininho e o mais padronizado possível, né? Porque daí quando a gente vai cozinhar, se tiver diferença muito grande de tamanhos, o pequeno queima e o grande não tá pronto ainda, né? Então tem que tomar bastante cuidado com isso. Agora a gente vai passar para um legume redondo, que é a cebola. Também as pessoas sempre têm uma tendência a cortar errado a cebola, existe um sentido certo para a gente utilizar ela. Então a gente começa cortando aqui a parte que não é a da raiz. A raiz a gente vai guardar, porque ela vai segurar a cebola junto na hora do corte, isso vai ajudar. No meio, no sentido longitudinal, você pode ver aqui, ó, longitudinal, não é no meio assim, é no meio de comprido. Sempre preservando a raiz, ó. E aí, o primeiro passo qual é? A gente vai fazer cortes na transversal da cebola, depois cortes na horizontal e depois na vertical. Do mesmo jeito que na cenoura, o primeiro corte é muito importante. Então ele é que vai dar o tamanho do seu corte. Agora a gente vem aqui, ó. E ó, cebola é o tipo de legume que não vale a pena você ficar batucando em cima dela com a faca assim, porque você vai acabar fazendo com que ela perca toda a água e o sabor dela fica meio estranho, tá? Aí agora a gente vai cortar em cubos grandes também a cebola. O processo é exatamente o mesmo. O que que muda? O primeiro corte, que é o que vai dar o tamanho. Então, ó, aqui eu já vou fazendo maior, ó. Mesmo jeito que da outra vez. E aqui a mesma coisa, cortando maior também. Tá aí nossos cubos médios, vai. Bom, galera, você deve estar se perguntando o que a gente vai fazer com essas aparas todas. Então, não joga fora, tá? Não faz o menor sentido. A gente capricha naquele corte ali, mas a gente guarda todas as aparas num saquinho plástico, no congelador. E a hora que você tiver uma quantidade suficiente para fazer um caldo, uma sopa, um caldo de legumes, o que você quiser, você reutiliza, tá? Simples assim. Tá aí a nossa dica dessa semana. Espero que vocês gostem. Não se esqueçam, a prática vai fazer a perfeição. Vai devagar, cuidado com os dedos. E não se esquece também de dar um like no vídeo e se inscrever no canal. Aí, valeu!